Boa noite. Vamos começar aqui nossa live com Fábio Carvalho, gestor do ALZR11. Tá? Deixa eu só ele pedir a solicitação aqui, que a gente inicia. Aguardando, ele já está entrando. Opa, acho que agora foi. Agora Boa foi. noite, Fábio. Tudo Boa certo, cara? noite. Tudo bom? Bem, desculpa aí o atraso, mas foi um problema tecnológico Não, aqui só. sem problema nenhum. Então, é muito prazer que eu te trago aqui. Eu já queria trazer alguns gestores para estar conversando aqui com o pessoal, né? Entender um pouco como é que funciona a cabeça de um gestor de um fundo imobiliário, né? Porque só quem é investidor ficar falando o tempo todo, é sempre bom a gente ir na fonte, né? Atrás de quem está por trás de tudo isso. Então, antes de mais Claro. nada, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Tá bom, vamos lá. Bom, sou o gestor do ALZR11, né? Do Aliança Renda Uhum. Imobiliária. Conhecido por Alzirão, por alguns, né? Mas Alzirão. apelido carinhoso, que a gente aceita, que é um prazer. Eu, na verdade, eu tenho agora 25 anos de carreira em mercado financeiro. Comecei a trabalhar em 95, numa corretora de bolsa, lá atrás. Outro mundo, outra época, 25 anos atrás, esse país, o mercado financeiro era outra coisa. Então, Imagino. estou no mercado há 25 anos. O... Mas com fundos imobiliários mesmo desde o meio de 2007. Eu peguei uma primeira fase ali entre 2010 a 2012, 2013, com várias ofertas, vários fundos sendo criados. Depois parou um pouquinho a crise do governo Dilma, aí o mercado deu uma parada e Uhum. recentemente retomou com tudo, né? Retomou com Com força. tudo. E... Mas então é isso, assim, eu pessoalmente tenho aí 25 anos de carreira, até 2007 com fundos de ações, fundos líquidos, né? Fundos multimercado, Uhum. fundos de ações. E a partir do mês de 2007, mais ou menos, eu migrei gradualmente para os investimentos imobiliários. E Entendi. desde então estamos nisso. A Aliança em si é uma empresa que existe há 5 anos, uma gestora que existe há 5 anos. A gente é uma junção de sócios que já faziam investimentos imobiliários desse tipo, né, de focados em renda, portfólios de renda em outras empresas, algumas das grandes do mercado, aí, BR Property, São Carlos, Abracor, que foi a primeira empresa de propriedades para renda criada no Brasil em 2005, 2006, pelo Sanzel, que é aquele investidor americano muito grande. Enfim, é Uhum. um conjunto de sócios aí que já faz isso há bastante tempo. A Aliança em si existe há 5 anos. O LZR é o nosso primeiro fundo para investidor pessoa física, tá? Não é o nosso primeiro fundo como Aliança e não é o único. A gente tem alguns fundos, alguns deles são aqueles só para investidores profissionais, que são aquelas ofertas Uhum. 476 restritas, né? E a gente tem alguns Uhum. investidores estrangeiros, não só nessas ofertas de investidor profissional. Mas o LZR é o nosso fundo, obviamente, mais conhecido por ser o fundo listado Uhum. na Bolsa, o fundo para investidores pessoa física. Hoje, pouco mais de 47 mil cotistas, acredito eu. Então, crescendo num ritmo muito bom, muito legal, a gente Uhum. fica feliz. Breve apresentação, seria isso. Uma, uma, uma gama de experiência muito grande, né? 25 anos já no ramo, então tem muita história para contar. Então, Fábio, já que você já entrou aí no ALZR, né? Mais especificamente, eu queria que você trouxesse um pouco da constituição do FII. Quando eu falo constituição, eu falo como são, quais né, são os imóveis, inquilinos, em relação ao contrato. Um resumão, para quem ainda não conhece ou quem está interessado em vir a ser um investidor do ALZR11. Tá bom. É, Bom, primeiro assim, a gente como empresa e como profissionais, né, como experiência de todo mundo, da nossa empresa, a gente tem algumas expertises, algumas coisas que a gente conhece e outras que a gente não conhece. Então a gente criou um Uhum. fundo, primeiro ponto é focado no tipo de ativo que a gente conhece, que a gente trabalha, no caso, há 13 anos, 14 anos, dependendo dos sócios principais da aliança, que são imóveis comerciais de renda. Por imóveis comerciais entenda-se tudo que é não residencial, então a gente não trabalha, nunca trabalhou, inclusive, com nada residencial, nem vai trabalhar nunca.
sempre desenvolvimento, sempre ativos de renda e não desenvolvimentos para venda, que é uma outra coisa Uhum. que a gente também nunca trabalhou e não pretende, porque mesmo o imóvel comercial poderia ter a modalidade de desenvolvimento para venda, que também não é o caso nosso. A gente sempre trabalhou com comercial para renda, para portfólios de renda, criações e gestão de portfólios de renda, com principalmente dois tipos de ativo. Logística, ativos de logística, diferentes tipos de logística, existem alguns tipos diferentes, um pouquinho de logística, maiores, menores, modulares, Uhum. enfim, tem formas de logística, resfriado, não resfriado, secos, enfim, tem diferentes situações, mas logística a gente já conhece e trabalha há muito tempo. E escritórios, prédios de escritório, existe muito escritório monousuário, e aí a gente tem mais experiência com os monousuários, os build-suits, os feitos sob medida, mas Uhum. enfim, entre logística e escritório, tal que a gente conhece bem. E a ideia era fazer o seguinte, a gente entende certo ou errado, e acho que cada tipo de contrato tem vantagens e desvantagens, tá? Jamais advogo que os contratos do Exército são os melhores, os outros são ruins. Eu não acho que Uhum. seja verdade, nunca falei isso. Tem que falar sempre o contrário, na verdade, dizendo que cada um tem suas vantagens. Mas a gente, por histórico de trabalhar muito com esses build-suits, esses projetos feitos sobre medida, né, para empresas, e os leasebacks, que são aquelas operações em que você adquire o imóvel que já existe, mas imediatamente aluga ele de volta para o usuário, né, para a empresa, esses projetos normalmente geram os tais dos contratos atípicos, que são aqueles contratos de locação mais fortes, vamos dizer assim. Uhum. Hoje em dia eles nem chamam mais atípicos, o nome está mudando. O pessoal ainda chama de atípico porque o nome ficou, mas juridicamente falando eles não são mais atípicos, eles tornaram-se típicos um tempo atrás, eles são mais fortes do que o contrato comum no Brasil. Então, assim, essas operações, quando você faz um imóvel sobre medida, por exemplo, você vai construir um imóvel para uma empresa, do jeito que ele pediu, no lugar onde ele escolheu, você não vai fazer isso e aceitar que ele tem um contrato frágil em que ele possa, um mês depois que o imóvel ficou pronto e que ele começou a utilizar, devolver o imóvel e falar, não quero mais Com e até logo. certeza. Você fez todo o investimento aqui, mas eu mudei de ideia, eu quero ir embora. Então, dessas operações mais sobre medida, feitas por grandes empresas, por grandes investidores, nascem esses contratos que hoje em dia a gente está chamando de fortes, que são esses contratos Uhum. com penalidades por rescisão muito, muito grandes, com garantias adicionais, fianças bancárias, esse tipo de aval da matriz, quando é uma empresa estrangeira, ou Uhum. garantias, um conjunto, né, de garantias adicionais, necessariamente abrir mão de ação revisional, que é uma medida que serve para os dois lados, então as pessoas, ambos os lados sabem qual vai ser o aluguel até o final do contrato, sem a questão de solicitar revisional em nenhum momento, não importa. De novo, tem prós e contras. Isso, até o final do ano passado, eu recebia perguntas, putz, mas como é que vocês vão se beneficiar do aquecimento da economia? Não, não vamos. O contrato forte, esse longo e forte, uma das características, para o bem e para o mal, é que o aluguel é definido na saída e ele é fixo, e acabou. No Não momento da importa o que recessão aconteça. também tá seguro, né? Tem esse Perfeito. outro ponto. Aí, Aham. tem pro lado bom e pro lado ruim. A gente chega lá, o momento atual está sendo um teste, o pessoal chama de Com stress test, certeza. né? Está sendo Aham. um belo teste, o momento atual, da parte boa desses contratos. Ou seja, Uhum. a gente tem, até o momento, a gente recebeu todos os aluguéis, sem atraso, sem discussão, sem nenhum problema. Então, Uhum. assim, o nosso fundo segue no mesmo ritmo de recebimento de Uhum. aluguéis e de distribuição de rendimentos, sem surpresa negativa nenhuma. Mais ou menos 50% dos nossos contratos tiveram o reajuste de inflação agora nos últimos 2 meses. Também o reajuste foi feito automaticamente, sem nenhuma discussão, sem questionamento. Tudo bem que a inflação está baixa, mas o ponto é que nem isso foi discutido. O repasse feito automaticamente, tudo tranquilo. Então, esse lado é bom. Mas, enfim, voltando à Constituição, esse tipo de contrato que eu estava explicando, mais forte, é algo que a gente tem uma experiência muito, muito antiga. A gente fazia os atípicos quando eles eram atípicos mesmo, que eles não estavam tipificados no Código Civil brasileiro. Antes de 2011, a gente já fazia esse tipo de coisa. Então, a gente conhece muito esse tipo de contrato. E na nossa cabeça, este tipo de contrato encaixa muito bem com a vontade ou a demanda de muitos dos investidores de fundos imobiliários, que é uma renda previsível, estável, sem sustos, que vai crescendo com a inflação, repassando a inflação, e que seja ali uma renda confiável de um portfólio de ativos
com pouca surpresa, digamos assim. Então, nosso fundo não tem vacância, não tem discussão sobre novas locações, novas vacâncias, novas áreas, esse tipo de coisa não acontece ali, porque os contratos são esses contratos fortes, né, firmes, longos. Então, por outro lado, também a gente não tem nunca, não mudou o aluguel, revisionar, o repasse, também não vai acontecer. Então, a gente compra imóveis com contratos desse tipo forte, longo. A gente começou o fundo comprando 2 imóveis assim. Na época, um escritório e um de logística. E essa cara, vou chamar de híbrido, né, que é como o mercado está chamando, vai seguir assim. O fundo não é temático por tipo de imóvel, ele é mais temático por o que a gente chama do nosso tripé analítico, que é comprar imóveis de boa qualidade, nosso entendimento imobiliário, em termos de usos futuros, de liquidez, de vetor de crescimento de cidade, N características imobiliárias que a gente analisa e busca, mas alugados para empresas de ótimo crédito, e que a gente entende que são empresas de ótima qualidade, com empresas de crédito e empresas que vão ser duradouras no longo prazo, e com contratos fortes, esse tipo de contrato, bem amarrados, garantias adicionais, aval, fiança bancária, todas essas amarrações extras. O DNA do fundo é isso, não é temático por tipo de imóvel. Então a gente já fez alguns de escritório, já fez alguns de logística e o fundo seguirá nessa linha e eventualmente ele até pode fazer alguma coisa um pouco diferente. Por exemplo, uma loja de varejo dessas lojas grandes, big box, esses varejistas de material de construção, de material esportivo, essas grandes cadeias estrangeiras de lojas, eventualmente poderíamos fazer uma loja dessas num contrato longo, alguma coisa assim. É viável. Esses imóveis não são muito diferentes de um galpão em termos de construção. O regulamento, no caso, permite. Permite. O regulamento é bem restritivo, inclusive, porque a gente queria deixar muito claro que a gente ia fazer este tipo de coisa para as pessoas. Então, o regulamento restringe muita coisa. Ele restringe a qualidade de crédito da empresa, do inquilino, que precisa ser de alta qualidade, senão não pode. Restringe o tipo de contrato para esse tipo. Restringe alguns imóveis que a gente não pode fazer. Por exemplo, a gente não pode fazer hospital, área de saúde. Algumas questões nossas a gente não gosta. A gente acha que a posição negocial com o inquilino é muito difícil. O imóvel é muito específico e específico para poucos usuários. Então, se você tem que negociar com o inquilino ou tem que repor um inquilino numa eventualidade, numa data futura, você vai ter dificuldade. A gente evita hospital e a gente evita imóveis industriais, a gente chama indústria pesada mesmo, indústria metalúrgicas, químicas, porque é muito específico para a produção daquele cara. E imóvel muito específico é ruim, esse é um dos nossos conceitos principais. O imóvel, quanto menos específico, ele é melhor, na nossa visão, porque te amplia muito o universo de potenciais inquilinos e então a chamada liquidez do imóvel. Porque, por mais que eu diga, eu estou fazendo um contrato de 10 anos, 10 anos passa eventualmente, né? Eu mesmo já faço esse tipo de coisa há mais de 10, eu já faço isso há 13, 14 anos. Os primeiros contratos que eu trabalhei lá atrás e hoje já acabaram, então isso vai eventualmente acabar e quando esse contrato acabar, você não quer estar numa posição em que o inquilino tenha todo o chamado poder de barganha, porque o imóvel é super específico e só serve para ele. Se o seu imóvel serve para diversos inquilinos, você tem uma posição negocial muito melhor para, seja negociar com o mesmo inquilino uma renovação, seja repor um outro inquilino. Então, o ARIZR nasceu comprando 2 imóveis com esse tipo de contrato, com esse perfil que eu mencionei. Fez uma segunda oferta há 1 ano atrás, agora, na qual ele comprou outros 5 imóveis, então hoje são 7 no total de carteira. Há mais um para comprar em breve, porque ainda há recursos no caixa do fundo para mais um imóvel, recursos da segunda emissão. Da segunda emissão. A alocação da segunda emissão foi mais lenta do que eu queria, do que a gente planejava. Teve algumas situações, 2 importantes. Uma inclusive, um bom aprendizado. A gente comprou 5 imóveis ao mesmo tempo, usando o mesmo advogado, a mesma empresa de avaliação, de engenharia, a mesma empresa de avaliação de diligência. Então, foi um gargalo, eu diria, de braço de equipes das mesmas empresas, os mesmos assessores, trabalhando em 5 aquisições ao mesmo tempo. A gente achava que poderia trabalhar em 5 ao mesmo tempo, mas na prática não é assim que funciona. As mesmas equipes fazerem 5 ao mesmo tempo não funciona como a gente achava que poderia funcionar no papel. Então, um aprendizado importante é esse. Para fazer várias aquisições ao mesmo tempo, usa mais de um escritório de advocacia, usa mais de uma empresa de laudo, de avaliação do imóvel, de avaliação ambiental, são diversos laudos, né, que a gente tem que fazer. Usa mais de uma empresa, tem empresa de qualidade aí, mais de uma, você vai fazer várias aquisições ao mesmo tempo, não precisa usar o mesmo escritório. Então, de assessor legal, de assessor ambiental, de análise de imóvel.
E outra coisa, no final do ano passado, na nossa visão pelo menos, o segundo semestre todo do ano passado, os imóveis começaram a ficar caros, porque tinha muito fundo Uhum. novo, muita captação, muitas famílias com dinheiro que queriam achar alternativas ao CDI ali. Muita gente começou a se virar de tudo que é jeito para tentar achar ativos com alguma renda melhor do que o CDI, melhor do que a renda fixa básica. Então, a disputa, as negociações pelos imóveis começaram a ficar muito ruins para nós, para o lado do comprador. E aí começa a acontecer coisas que a gente não quer, que é pagar, alguém comprar um imóvel de logística pagando um preço que a gente acha inadequado para aquilo. A gente começou a ver coisas transações que não fazem muito sentido. A gente preferiu, ao invés de aceitar negociações que seriam erradas na nossa visão em termos de preço, condições de contrato e tal, esperar um pouco mais. E Uhum. acabou, de alguma maneira, se pagando, porque agora a gente tem uma crise importante acontecendo e a quantidade de negócios que agora a gente, ou novos completamente, ou antigos que a gente negociou, não conseguiu fechar negócio, que agora voltaram, é muito grande. A gente está, nas últimas semanas, com um volume Uhum. enorme de atividade aí, em termos de prospecção de novos imóveis, de novos ativos. E quem tá com dinheiro em caixa, né, tem É, das ordens, diria assim, né? Das ordens no mercado no exatamente, momento de exatamente, recessão. Entendi, exatamente. O mercado é cíclico, né? Tem momentos com difíceis de certeza. comprar que são melhores para os vendedores e vice-versa. Quando chega uma crise Uhum. dessa, a crise veio por um motivo inesperado e esquisito, né? Que é esse Total. vírus Aham. do. Mas não muda o fato de que os mercados são cíclicos, né? E no negócio imobiliário, acho que a melhor forma de ganhar dinheiro é você não precisar vender na hora errada, ou seja, não ser forçado a vender porque vai ter um problema, o fundo vai acabar, você tem uma alavancagem, alguma coisa assim. Então, Uhum. não ser forçado a vender na hora errada e poder comprar nas horas certas do ciclo é o melhor jeito É o de ganhar segredo. dinheiro, né? De construir riqueza com ativo imobiliário. Uhum. Então, em resumo, a LZR, eu poderia dizer que ele tem 7 imóveis, 4 logísticos, 3 de edifícios corporativos, tô certo? Isso, 100% de tá certo. contratos atípicos, zero vacância. Um resumão para quem É isso. quer entender como é que é a LZR, né? Então É seria isso. basicamente isso. Show de Esse é um bola, bom show de resumo. bola, É isso aí. show de bola. Aham. Então, partindo agora para um assunto que a gente não pode deixar de discutir, que é o momento atual, né? Essa crise do coronavírus, como o mercado de fundo imobiliário está reagindo. E eu queria saber de você, né? Você já falou um pouco sobre como é que está a situação do fundo, não observou inadimplência até o momento, né? E eu queria saber de vocês, como vocês reagiram, tanto gestão quanto os inquilinos, se eles chegaram a conversar com vocês sobre alguma sinalização de uma eventual inadimplência ou não ocorreu nada do tipo. Eu queria entender como é que foi esse momento para o ALZR. Tá bom. Assim, eu diria que comparado com outras situações de outros fundos e mesmo outros investimentos imobiliários que a gente, Aliança, mesmo administra, né, daqueles investidores só profissionais, a LZR foi o que passou com maior tranquilidade pela crise. Não houve nenhuma inadimplência, nenhum atraso, nem atraso, Uhum, e nenhuma discussão, nenhuma indicação de inadimplência, nada nessa linha. Foi tudo muito tranquilo. A gente fala com os inquilinos, na verdade, todo mês praticamente. São poucos inquilinos e são grandes empresas. Então a gente fala com os inquilinos sempre falou, né? Não por causa da crise, a gente sempre falou com os inquilinos todo momento. Tem inúmeras conversas, uhum, tem discussão, tem vistoria para fazer, tem discussão de pagamento de IPTU, tem discussão de seguro, renovação do seguro quando o seguro vai vencer, tem conversas frequentes com os inquilinos normalmente, de qualquer forma, e nessa fase agora mais ainda, obviamente, uhum, pela crise e tal. Então a gente conversa com os inquilinos, eu diria, com uma frequência praticamente mensal, sempre fez e continua nessa fase. Então a gente sabe o que está acontecendo com eles. Existe inquilino que está usando o imóvel normalmente, como se nada tivesse acontecendo, pelo tipo de uso. Existe inquilino que uhum, está usando o imóvel pouco. Ninguém está usando, ninguém está fechado, ninguém está sem uso nenhum, mas existe gente usando o imóvel 30% da capacidade, digamos assim, e existe gente usando o imóvel integralmente, como se nada tivesse acontecendo pelo tipo do uso. Aí depende um pouco do caso. A gente tem casos muito diferentes de tipo de imóvel e de tipo de inquilino. Por mais que seja logística e escritório, mas é logística e escritório de produtos ou de tipos de empresas muito diferentes entre eles. O que eu acho positivo do ponto de vista de diversificação de risco também. Mas os usos estão diferentes. A gente sabe que tem gente usando pouco o imóvel,
perto do que poderia, pela situação Uhum. em si do vírus, mas o fato de ele não estar usando o imóvel não faz com que ele deixe de pagar, ou tenha direito, ou ache que pode deixar de pagar o aluguel, por causa do tipo de contrato, da amarração de garantias adicionais e tal. Então a gente realmente não passou nenhum tipo de susto, soluço, tudo tranquilo. Essa é a situação aí de LZR. Show de bola, show de bola. Então, agora eu quero que você comente um pouco sobre um dos últimos documentos aí que foi emitido pela gestão, foi até um fato não relevante, né? Sobre um possível reparo no imóvel lá do Aptiv, não é isso? Aptiv. Isso. Pelo que eu vi, que eu estava lendo hoje à tarde, é um reparo que deve ficar em ordem de 2,9 milhões de reais, né? Vocês estimam. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Tá bom. Eu vou comentar dentro do limite do que a gente Que é pode, permitido. pela prudência, digamos assim. Até Com certeza. porque, basicamente, eu acho que aqui o objetivo é proteger ao máximo os interesses do fundo, né? Com Dos, certeza. dos, dos cotistas, de nós mesmos, eu também como cotista e todo mundo, e fazer o melhor para o próprio fundo. Mas, assim, a situação primeiro é uma situação normal, comum, não é nada de extraordinário, digamos assim, em termos de construção civil, de imóvel, não é nada muito especial. O imóvel apresentou alguma necessidade de ajuste numa área de apoio, então é a área da cozinha. Então, o imóvel, ele é um galpão, esse imóvel, no caso, é um galpão de logística, né? Então, Uhum. ele é um grande galpão, e ao lado do grande galpão existe o que eles chamam de área de apoio, que é onde está a cozinha e o vestiário dos funcionários, esse tipo de coisa. É nessa área, então, o galpão em si não tem nenhum problema. A parte mais importante é isso, que o galpão em si, que é o imóvel que é usado, né, para tanto a produção ali, a montagem dos produtos, como a armazenagem, que é o uso dele, não tem nada, a questão é nesse chamado anexo, bloco de apoio, que eles chamam, lá, e tem algumas questões para se consertar nesse bloco de apoio. E a maior questão aqui, esse tipo de coisa, como eu falei, é comum, mas muitas vezes nem se discute esse tipo de assunto, porque num imóvel novo, nessa idade, né, na situação desse imóvel, quando existe esse tipo de situação, e existe situação de acomodação de piso, que a gente chama, quando o imóvel está novo, às vezes o piso vai se acomodar, o piso ainda vai se mover em alguma medida, isso é bem comum. Porque ninguém sabe exatamente o que tem embaixo do solo de uma construção. Sim, esse tipo de acomodação de piso é comum e muitas vezes esse reparo é feito pela própria construtora, especialmente num imóvel que é novo. Esse imóvel é novo. E a situação ali, principal, é que a gente encontrou dificuldade com a construtora e por isso a gente está nos movendo para buscar os interesses do próprio fundo, dentro do que a própria lei brasileira básica apresenta. Uma obra tem 5 anos mínimos de garantia. E esse é um imóvel recém-feito, recém-entregue. Só que a nossa tem duas grandes preocupações. Uma é os nossos cotistas defender os seus interesses e ser transparente com eles, ou seja, se essa situação está acontecendo, e essa situação acontece com muitos imóveis, a gente prefere falar do assunto do que não falar. Poderia estar sendo Uhum. consertado pela construtora e ninguém fala nada, mas a gente prefere falar do assunto. E a segunda questão a gente efetivamente vai ter que tomar medidas para proteger esses interesses do fundo, para fazer com que os responsáveis arquem com os custos. Então, uma coisa que acho que não sei se ficou claro para muita gente é que em nenhum momento a gente afirmou categoricamente que o fundo vai ter esse gasto desse valor, né? Isso aí é a ordem de grandeza do conserto que a gente estima e orçou, mas no nosso entendimento isso um montante que deve ser pago por terceiros, não pelo Uhum. fundo, pela própria situação de um imóvel novo, ainda em garantia, qual é a situação. E assim, a gente também quis agir com muita agilidade quanto a esse assunto, ao invés de ficar prolongando conversas com a construtora muito longas e tal, para o benefício e para que tudo ficasse bem com o inquilino, que é a outra grande preocupação, né? A gente quer que o inquilino esteja feliz, satisfeito, então a gente mantém uma relação muito boa com o inquilino, muito cordial, muito favorável, por isso, porque a gente tem sido rápido, ágil, demonstrado que a gente quer resolver tudo, deixar tudo em perfeito estado para ele e tal. Então, uma outra preocupação importante é isso, é manter o inquilino satisfeito, atendido, bem atendido, como até o momento é a situação, tá tudo perfeito ali no relacionamento, mas são duas grandes preocupações, né? O cotista ser defendido dos seus interesses e saber do que está acontecendo, né, de um ponto de vista de transparência, e o inquilino tá
satisfeito e tranquilo de que a gente está agindo, resolvendo o problema e seguir tudo bem ali. E é Uhum. isso. E, de novo, não é um problema de grande ordem, tá, para um imóvel desse tipo. É num bloco de apoio, é um problema... E acho que isso... Eu estou tentando aqui não falar nada que no próprio fato não tivesse falado, apenas Uhum. explicar um pouco mais de detalhe, mas... e aí, evidentemente, vão haver alguns movimentos talvez jurídicos, mandar uma comunicação para a construtora, algumas coisas assim, vão acontecer, mas é dentro do normal, com assessores jurídicos e contratados para defender o interesse do fundo. Uhum. Então, a gestão, no caso, você e sua equipe já se moveram, né? Enquanto a isso, né? Sim. Sim, em Show de dois bola. âmbitos. Um é na parte de engenharia, propriamente dito, Uhum. fazer avaliação, laudo com empresa super especializada para identificar a questão e orçamentos e tudo. E isso tudo junto e em parceria, né, com o inquilino, que está junto com a gente aí. E outra coisa é buscar, digamos assim, do ponto de vista jurídico, legal, com tudo que for possível, proteger os interesses do fundo aí e que seja feito o que é justo. Uhum, com certeza. Agora eu queria partir um pouco para a gente falar sobre a terceira emissão, né? Sobre a terceira emissão de cotas aí do ALZR. Eu estou aqui com a primeira foi no dia 4 de janeiro, né? Que foi o IPO do fundo. De Isso, 2018? de Isso. 2018. A segunda foi 19 de junho do ano passado. E agora vocês estão partindo para a terceira emissão, não é isso? Queria que você É comentasse isso. a que pé anda essa caminhada aí na subscrição. É, é primeiro que, por hora, a emissão ainda não existe, né? O que a gente fez, a gente Uhum, abriu uma chamada consulta formal, né? Que é uma consulta. Hoje em dia a gente não faz mais assembleias, né? Então, tanto pela própria situação sanitária, né? Da pandemia, a gente não está fazendo assembleias físicas. Então, físicas. está fazendo essa Uhum, consulta formal, que é um e-mail ou uma carta que vai para os cotistas, basicamente pedindo um voto deles, né? Favorável ou contrário, ou abstenção, se for o caso, em relação a esse assunto. Então, primeiro a gente está pedindo o voto dos cotistas se podemos fazer uma nova oferta. A oferta em si, ela eventualmente acontecerá depois de acabar esse prazo, se o voto for favorável, né? Então, certo. isso é uma questão assim, o fundo, ele pode, ou ele tem capital autorizado já grande, então o fundo poderia ter um capital autorizado de 5 bilhões de reais. Tem fundos que fazem capital autorizado bem grande. E aí o próprio gestor vai emitindo quando ele quer, digamos assim, não precisa pedir, digamos assim, autorização, né, dos Autorização. cotistas, porque o capital já está autorizado na prática, é isso que ele formalmente é. No nosso caso, o fundo não tem, o fundo tem um capital autorizado pequeno e a gente vai fazendo cada oferta pedindo autorização. Então, dado que a gente tem que fazer essa fase de pedir autorização, a gente acha que os próximos meses vão ser bons meses para comprar imóveis, das características do fundo, os sale leasebacks, esse tipo de imóvel que a gente compra de empresa, né? Os imóveis que a gente compra de empresas que hoje estão, muitas com problema de caixa, vendo a sua dívida mais cara do que estava, e então a gente acha que os próximos meses vão ser muito bons para comprar novos ativos. Uhum, Diferente do final do ano passado, que a gente achou que estava muito ruim para comprar novos ativos, porque eles uhum, estavam caros, disputados e tal. Agora a gente vê um ambiente melhor para comprar ativos do tipo do que cabem no mandato, né, do regulamento da LZR. A gente acredita que teremos bons meses aí para comprar ativos. Então a gente acredita, basicamente a mensagem é que não só a gente vai usar o caixa que já temos com rapidez, mas que haverá oportunidade para comprar mais ativos. Então a gente está fazendo o primeiro passo que é essa aprovação dos cotistas, ou não, né, essa votação dos cotistas. E uhum. se estiver aprovado, na quinta-feira, que é o último dia agora, quinta-feira agora, dia 11, é o último dia para votos. Em aprovando, depois disso a gente vai, conforme essas negociações para novos ativos evoluírem, fazer a oferta ou não. Então, uma coisa que é importante é essa. Talvez não exista oferta, tá? Não é a Uhum. certeza que vai haver uma oferta. Ainda não há, né? A gente primeiro precisa aprovar. Se aprovar, na sequência fazer a oferta. E o tamanho dela ainda é também incerto, porque a aprovação é uma aprovação para até um certo montante de cotas. O Uhum. até quer dizer que a gente poderia fazer qualquer número ali no meio. Então, a gente está aprovando 3,5 milhões de cotas, ok. Isso. Mas eu poderia, pela quantidade de imóveis que eu tenho para comprar, só emitir mais 1 milhão de cotas, e não Uhum. 3,5. A aprovação é uma aprovação de um limite, não de um valor fixo.
Uhum. Essa que a gente está solicitando nessa consulta formal. Então é isso, a gente está esperando o final da consulta agora no dia 11, que é quinta, para ir ver o que a gente faz em termos de oferta ou não, dependendo da situação da consulta, e também da evolução desse assunto que a gente chama de pipeline, né, que são os Uhum. ativos em negociação, em análise, em prospecção, novos ativos. E essa emissão, pelo que eu estava vendo, vai ser a maior, né, do ALZR11, caso ela venha a ser confirmada, porque até o momento a ALZR tem 2.860.000 cotas, né, e essa pode ser de até 3,5 milhões, né, de Sim, cotas, e ainda pode ter um adicional depois, né? sim. Se, Pelo que eu se, entendi do documento foi isso. é isso, não, você está Aham. correta, é isso aí. É isso aí, mas de novo, até, né? Isso é uma autorização Uhum. para um limite superior que a gente só vai usar dependendo da evolução dessas negociações de aquisição de novos imóveis que façam sentido, que nesse ambiente de crise a gente acha que vai ter bastante. Mas você está certo, se a gente emitisse realmente essa quantidade inteira de cotas, o fundo um pouco mais do que dobraria de tamanho. Dobraria. É significativo. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar com você. Então, essa subscrição pode vir a ser uma grande virada no ALZR, né? Com essa Pode. multiplicação do número de cotas. Então, assim, hoje a gente fala de um fundo imobiliário com 7 imóveis. Com uma subscrição desse tamanho, você já tem alguma dimensão de que tamanho a LZR pode chegar até o final desse ano ou meio do ano que vem? Não sei. Quanto tempo? É porque não é um processo tão simples, né? Você Não. terminar uma subscrição, pegar o dinheiro em caixa e negociar os ativos, colocar os ativos dentro de portfólio. A negociação a gente já está fazendo agora, tá? Hoje Ah, mesmo a gente tá tudo nos bastidores, né? Que hoje mesmo a gente às mandou vezes uma não pode falar. proposta. É que as negociações elas são dinâmicas, né? Você manda uma Aham. proposta, o proprietário te xinga, fala não vendo de jeito nenhum para esse preço. Aí passa uma semana ele te liga e fala não, melhora aqui 15% o preço. Aí você fala não pode. A negociação tem um jogo assim. Muitas, às vezes, esquenta, esfria, depois volta. Tem uma dinâmica das negociações. Mas a gente já tem muita negociação sendo feita hoje. E, eventualmente, tem outra que a gente vai começar semana que vem. Porque hoje mesmo também a gente recebeu um outro e-mail de uma pessoa. Então, assim, tem uma dinâmica de coisas. E primeiro elas ficam em vários estágios, né? Primeiro uma visita inicial, uma análise do imóvel, Uhum. uma primeira proposta. E, às vezes, algumas coisas têm, sabe, meia dúzia de propostas que vão, que voltam, até chegar num termos e condições que façam sentido para os lados. É, mas assim, se essa oferta acontecesse desse tamanho, o tamanho médio de imóvel que a gente compra, ah, talvez essa oferta levasse a uma compra de mais 7 imóveis, talvez dobrar a quantidade de imóveis do fundo. Porque o Muito tamanho dos interessante. imóveis não necessariamente vai ser muito diferente do atual. Então, talvez até esses 300 e poucos milhões fosse uma compra de mais 6 ou 7 imóveis, talvez. Então, seria Uhum. eventualmente para dobrar a quantidade de imóveis do fundo. E uma coisa que eu acho que é importante, acho que na verdade a grande virada de chave desse assunto foi a segunda oferta, mas essa terceira acontecendo pode ajudar muito nisso também, é a liquidez do fundo, né? O fundo é um fundo que já tem uma Uhum. liquidez boa, mas a gente acha que ainda existiria benefício para todos se essa liquidez ainda subisse um outro degrau, mudasse um pouquinho mais de patamar, para permitir Uhum. a entrada maior dos fundos, a entrada maior de investidores maiores. Isso ajudaria na própria precificação. E a Com liquidez é bom para certeza. todo mundo, para quem quer aumentar a posição, reduzir posição, o fundo sobe e cai, eu quero comprar mais. Essa dinâmica de ajuste de exposição, de ajuste de enquadramento de portfólios, é bom, a liquidez é valiosa para todo mundo, para precificar bem o fundo, para todo mundo que quiser poder alocar ou vender, né? Vender ou comprar. Então, acho que uma terceira oferta seria também uma mudança de patamar de liquidez, que é Com algo que eu certeza. acho valioso para todos nós. Uhum. Com certeza. Eu como investidor, não é porque eu estou conversando com você aqui, mas eu vejo com muitos bons olhos mesmo essa busca por crescimento do fundo, né? Então, assim, fundo imobiliário naquele estilo antigo, monoimóvel, monoinquilino, eu acho que é uma coisa assim. Eu acho que você, com certeza, deve perceber o mercado desse modo que eu estou te falando. É uma coisa que já ficou no passado, é uma coisa já retrógrada. Hoje a tendência é que os fundos sejam cada vez mais multi, né? Multiativo,
multi-inquilino, diversificação não só entre imóveis, mas a diversificação geográfica também, às vezes também é bem importante, né, para proteger os cotistas. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos e tomara que essa subscrição aí venha para dobrar o tamanho do fundo. E eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo um excelente trabalho. Eu acompanho a LZR já há um bom tempo, acompanho o trabalho de vocês. O relatório gerencial de vocês também muito bom, tá? Quem tiver interesse em se aprofundar mais aí na LZR, eu indico dar uma lida, porque é aquele tipo de relatório que eu sempre falo assim, Fábio, para o pessoal que me segue, o relatório gerencial é um documento que até uma pessoa leiga deve entender, né? Deve ler o comentário da gestão e entender pelo menos o que se passa ali dentro daquele fundo. Então, essa transparência, o modo que vocês trazem a informação de maneira facilitada para o investidor, eu acho muito interessante. E outro ponto também, parabéns para vocês por estar sempre fazendo vídeo, sempre estar nas mídias sociais, porque é aqui que os investidores realmente estão. Muitos gestores acabam não indo para o YouTube ou vindo aqui para o Instagram, colocar a cara, como você fez, para trazer essa transparência. Eu acho muito importante para o investidor entender o que se passa por trás do fundo, porque eu, como investidor, ficar falando o que acontece é um resumo apenas do que você me passa, você como gestor me passa. Então, você estando aqui, trazendo essa gama de informações para a gente, foi muito, muito interessante. E a gente já está chegando aqui no nosso final. Queria que você só deixasse umas considerações finais aqui para o pessoal que está assistindo a gente sobre a LZR, sobre a Allianz Investimentos e sobre o futuro, né? O que você enxerga aí para o futuro econômico dos fundos imobiliários, que você já está aí desde 2007 também. Então, muita coisa já mudou, né, nesse tempo, e eu queria que você fechasse nosso assunto com isso. Maravilha. Na verdade, eu enxergo um futuro muito, muito bom para os fundos imobiliários, no sentido de cada vez mais fundos maiores, mais bem geridos, mais profissionais, digamos assim, como você mesmo mencionou, mas também fundos diferentes, de tipos de ativos diferentes. Então, a gente vai ter, em algum momento, um fundo de data centers, os fundos residenciais, mas de renda, né? Um fundo de student living, de senior living, todas essas diferentes fundos que, por exemplo, no mercado americano a gente tem há tanto tempo e são tão interessantes para montar carteiras. Acho que a gente vai cada vez ter mais coisas mais interessantes no mercado. A gente vai participar disso com prazer. A gente, como Aliança, né, vamos ter muita coisa, muita novidade. A gente já tem outros fundos, outras iniciativas vindo, coisas interessantes para caramba para breve. E vamos seguir com esse trabalho aí. E, na verdade, a gente está muito contente porque a gente está passando pela fase de ouro do mercado, né? Que os investidores finalmente estão vindo. Aquela época de 2010 a 2013, que foi a primeira onda dos fundos imobiliários, o número de fundos, o volume de investidores ainda era tão restrito, tão pequenininho, que não dá para comparar. De alguma maneira, dá para dizer, eu diria que os últimos 2 anos, na minha visão seguirá sendo assim, é que realmente é quase que o nascimento do fundo imobiliário como uma opção de investimento ampla, realista, com dezenas, centenas de milhares de investidores e tal. Então é muito prazeroso fazer parte disso. E acho que é muito bom ver o investidor brasileiro procurando alternativas de investimento que não sejam a poupança ou o CDI e o CDB do bancão básico. Acho que isso é importante, esse crescimento em termos de educação financeira, né, do investidor brasileiro, e a gente está participando disso numa posição muito interessante. Então a gente fica feliz. Vamos seguir nesse trabalho e parabéns pelo seu também, porque a gente precisa, esse monte de investidor novo que está chegando, precisa ir absorvendo informação, aprendendo, instruindo o pessoal, né? Exatamente, que é a maior ferramenta que tem a educação, né, para fazer bons investimentos, entender o que está fazendo, casar os objetivos de longo prazo do investidor com os ativos, entender o que a gente faz como gestores, como é que funciona de verdade os produtos e tal. Então, isso é importante pra caramba. Muito bom. Então, Fábio, muito obrigado aqui pela sua participação. As portas aqui da minha página estão sempre abertas para vocês, para a Aliança voltar aqui, para a gente bater mais um papo. Quem sabe depois dessa subscrição, dessa terceira emissão, você possa voltar aqui para a gente falar sobre, né? Sobre claro. o que o ALZR tende a vir a ser, né? Hoje já é um dos maiores fundos imobiliários
do Brasil, né? Se eu não me engano, quase 44 mil cotistas, né? Foi o que saiu no último relatório. Jamais. Vem crescendo. Jamais, né? Já vem crescendo. Então, Se não me engano, uns 47 mil já. 47 mil. Então, já é um dos maiores fundos aí que a gente tem hoje listados na Bolsa. Parabéns pelo trabalho. E é isso. Quando você Obrigadão. precisar, estou aqui de portas abertas. Só Maravilha. voltar, só chamar. Valeu? Fechado. Então, Obrigadão. muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, esse aí foi o Fábio Carvalho, gestor do ALZR11 Aliança Investimentos. Muito obrigado aqui pela participação de todos, tá? Então, vou trazer mais gestores aqui de fundos imobiliários. Deixem aqui sugestões, temas para as próximas lives. Não sei se vocês perceberam, mas toda semana eu estou fazendo uma live deixando salvo. Então, independente se você está assistindo agora ao vivo ou se você está assistindo através de uma gravação, deixa aqui sua sugestão de tema ou de algum gestor que eu possa convidar para a gente estar aqui trocando uma ideia, batendo um papo e falando sobre os bastidores, né? Tudo que acontece por trás dos fundos imobiliários. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!